Tratar agora de um caso que gerou muita repercussão na internet. Tem milhões de brasileiros envolvidos aqui, mobilizados na história da capivara Filó, que foi devolvida ao influenciador digital Agenor Tupinambá. Ele conseguiu a guarda provisória da Filó depois de uma decisão da Justiça Federal. A capivara dele tinha sido entregue ao IBAMA na última quinta-feira. De acordo com a decisão, o Agenor agora tem que informar ao juiz periodicamente as condições de saúde da Filó, devendo também permitir o livre acesso de órgãos ambientais para fiscalização. A deputada estadual Joana Dark esteve no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA para retirar a capivara junto com o Agenor. Nas imagens divulgadas na rede social da política, teve um princípio de confusão entre ela e os funcionários do IBAMA. Joana Dark alegou durante a live que o IBAMA não estava... ela tenta forçar ali a entrada, né, e o guarda, evidentemente, apenas obedecendo ordens. Por isso que a gente não pode entrar nesse tipo de confusão. E nesse momento tem que esperar os ânimos se acalmarem para poder tomar alguma medida. Porque os dois aí que estão protegendo a gaiola de onde estava a Filó são os únicos dois que não tem nada a ver com a história, né? Estão cumprindo ordem da maneira como a gente cumpre quando a gente trabalha no lugar. Eles estavam cumprindo simplesmente. Ela argumentou, vocês não estão soltando a Filó e a justiça já mandou soltar. Bom, o IBAMA informou em nota que repudia essa intimidação praticada contra seus servidores numa clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental. Esse caso chega do Amazonas. Deixa eu recapitular rapidamente para você. O Agenor mantém a capivara, vive com a Filó numa cidade, numa região ribeirinha, numa casa que realmente é uma área de floresta. E aí cabe a gente chamar a atenção para um trecho da decisão da Justiça Federal que diz o seguinte: se puder dividir tela aqui, eu converso com as pessoas em casa. Olha só, ele diz na decisão judicial, o juiz Márcio André Lopes Cavalcante, que é juiz federal, olha que interessante o que ele diz. Olha, a controvérsia envolvendo o animal sustenta-se no fato de que ele estaria sendo criado como pet e que isso é um profundo desconhecimento da realidade do interior do Amazonas e é um choque cultural. O que o juiz diz? Que o Agenor é um morador de uma zona rural e que vive perfeitamente em harmonia com os animais silvestres, que não tem muro na casa dele, por exemplo, que cerque a Filó de voltar para a área de natureza. Que esses animais que ficam ali em volta da casa andam livremente, ou seja, não há animal de estimação no seu quintal, porque o quintal, segundo a decisão da Justiça, é a própria floresta amazônica. O que o juiz conclui? Não é a Filó que mora na casa do Agenor, é o autor que vive na floresta. E que isso acontece com milhares de ribeirinhos na Amazônia, uma realidade, segundo a decisão judicial, muito difícil de ser imaginada por moradores de outras localidades urbanas do Brasil. Essa confusão aí, gente, aconteceu porque muita gente veio dizer, olha, quando o Agenor fica com muitos órgãos, inclusive respeitados, com um animal silvestre, ele pode estimular o tráfico de animais, porque cria-se a impressão de que um animal silvestre pode viver domesticadamente com a pessoa. Mas o que a Justiça Federal está dizendo aqui é que no caso do Agenor e da Filó não existe essa relação, porque o Agenor vive na floresta. Então não é a Filó que está na casa do Agenor, é como se o Agenor estivesse na casa da Filó, que é a natureza. Então agora ele conseguiu pegar a Filó de volta, vai ter que prestar contas da saúde dela. Dizem que lá no CETAS do IBAMA ela não tinha condições de ficar saudável, que era melhor ficar com a Agenor, e aí a partir de agora tem que ver o que a Justiça vai decidir. Provisoriamente, a Filó está de volta à casa do Agenor, para a felicidade de milhões de pessoas que estavam apoiando o influenciador na internet, né? E a polêmica continua, a gente vai continuar aqui também acompanhando.